igreja, muito boa noite. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa envolver nossas mentes e os nossos corações. A gente inicialmente eleva o pensamento a Deus e procura tirar de nós o sentimento de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pela casa espírita que abre suas portas e nos recebe. Gratidão por Jesus, que é o nosso governador supremo, e que tudo faz convidando sempre para que possamos restabelecer a caminhada evolutiva, porque este é o convite, que todos nós possamos nos esforçar para que possamos evoluir um pouco. Agradecendo também ao anjo guardião de cada um de nós, porque precisamos ter a firme convicção de que todos nós que aqui nos encontramos temos um espírito superior a nós que recebe a missão de nos orientar, de nos conduzir, de nos inspirar para o caminho do bem, ficando feliz quando acertamos, ficando triste quando erramos, mas nunca desistindo de nos acompanhar, de nos fortalecer e de nos iluminar. Sejam assim as nossas primeiras palavras sempre de gratidão. Gratidão à vida, gratidão ao corpo que recebemos e que nos dá a oportunidade bendita e sagrada de aprendermos a lidar com a matéria e de podermos sair daqui melhores do que chegamos. Que os mentores espirituais da casa, aqui narrados, possam nos auxiliar, possam nos proteger, possam nos iluminar e guiar, porque todos nós, em maior e em menor grau, temos as nossas necessidades e dificuldades. E estamos aqui procurando aquele alento, procurando aquele alívio, procurando aquele oásis no meio do deserto, que nos dá a chance de restabelecermos as energias e continuarmos a nossa caminhada. Que esses mentores, então, possam nos proteger e rogamos a Jesus que possamos todos sair daqui melhores do que chegamos. A gente mais uma vez é convidado a trabalhar em conjunto para batermos um papo sobre esse livro, essa obra tão importante que Kardec deixou. No primeiro livro que ele publica, ele deixa claro que o trabalho não era dele, tamanha a sua humildade. E ele batiza aquele livro como livro dos Espíritos. Não era o livro de Kardec, não era o livro de Hippolyte Leon, era o livro dos Espíritos. Preocupa-se também em deixar um balizamento com relação à mediunidade. Era uma coisa muito cobrada a Kardec. Todos queriam saber como lidar, como praticar. Ele escreve um livrozinho, depois amplia, melhora e deixa para a gente o livro dos médios. Mas após críticas acerbas, principalmente dos segmentos religiosos que dominavam aquele momento de nossa história, Kardec sente a necessidade de se recolher. Eleva o pensamento a Jesus e, pelo processo de inspiração, deixa fluir todo o seu sentimento num foco principal do Evangelho de Jesus. As máximas morais que Jesus deixou. Todos os outros temas polêmicos Kardec deixa de lado, mas as máximas morais, aquelas que são indiscutíveis, aquelas que encontram ponto de apoio em comum em todos os segmentos religiosos e filosóficos, a esse tema Kardec se debruça, se inspira, se isola, reflete e traz para a gente um livro maravilhoso, amparando, possibilitando a reabsorção de uma virtude, de um sentimento que muitas vezes esquecemos e que nunca podemos esquecer, que é o sentimento da esperança. Quem tem fé sempre alcança. E a esperança não é a última que morre, é aquela que nunca deve morrer em nossas mentes e em nossos corações. E procurando então criar um alicerce com base em 3 colunas, a ciência, a filosofia, ele traz para a gente então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a coluna da religião, a possibilidade de religar o homem a Deus por intermédio, porém, da fé raciocinada. Não mais os dogmas, não mais as imposições religiosas que não poderiam ser questionadas, não mais a fé cega que nos leva ao fanatismo,
mas a fé raciocinada, aquela que faz com que possamos refletir, com que possamos questionar, mas acima de tudo que possamos compreender que Deus, esse Criador maravilhoso, nos criou para a felicidade. Se nesse momento temos as nossas dificuldades, causando dor e sofrimento, a responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é nossa. E para que possamos entender esse mecanismo e o nosso grau de responsabilidade no convite do processo evolutivo que Deus faz por intermédio dos puros espíritos a cada um de nós, é que nós estamos aqui analisando um pouquinho o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vamos tratar da ressurreição e da reencarnação. Interessante a didática de Kardec, porque ele não adentra nos temas específicos de uma hora para outra. Nos seus livros ele procura fazer uma introdução. No Livro dos Espíritos, mais que a introdução, ele ainda coloca os prolegômenos, uma introdução mais aprofundada. E nessas introduções de seus livros, ele vem explicar, ele vem dar embasamento, ele vem dar a possibilidade de nós compreendermos inicialmente qual é o objetivo da obra, por que a obra se instalou e onde ela deve nos levar, qual o fim, a finalidade daquela obra. Na introdução, então, ele vem passando sobre essas questões, explicando que o foco, reitero, é o ensinamento, da origem moral dos ensinamentos de Jesus. Ele passa por Sócrates e Platão, precursores do Espiritismo, e vem explicar que esses filósofos acreditavam no mundo espiritual, acreditavam na reencarnação. E isso nos mostra que a reencarnação não é uma novidade da doutrina espírita. Agora, obviamente, nós somos muito atacados, porque estamos divulgando claramente essa verdade que nos é trazida por Jesus, por Kardec, e por todos os espíritos superiores que trabalharam incansavelmente e continuam trabalhando em prol do Espiritismo. Mas a reencarnação é uma verdade colocada no seio das populações nos seus tempos mais antigos. Vamos visualizar 2.000, 4.000 anos antes de Cristo, principalmente na região oriental, pegando as Índias, pegando ali o Tibete, pegando toda aquela parte da Indochina, e vamos visualizar, por exemplo, no hinduísmo e no budismo, o estudo aprofundado sobre a reencarnação, logicamente com algumas divergências, com algumas diferenças, mas a reencarnação era uma certeza, principalmente no seio do povo oriental. Se pegarmos a história, visualizaremos também o próprio povo egípcio tentando entender essa questão de retornar à matéria. Para aqueles que eram iniciados, verificávamos lá que eles tinham conhecimento no Egito do Deus único e mais, eles tinham conhecimento da reencarnação. Criaram, porém, um processo de controle da população que não era iniciada, dando àquela população um mecanismo religioso inicial baseado no politeísmo, na crença em vários deuses. E estabeleceram para eles que o espírito voltava sim, mas que voltaria no seu próprio corpo, e daí a necessidade de embalsamar os corpos, a fim de que aqueles corpos pudessem, em determinado momento, receber de novo aquele espírito. Era uma profanação, quando por algum motivo a família empenhava, penhorava, vendia um corpo embalsamado. Era uma vergonha, a sociedade não tolerava, porque eles consideravam o corpo embalsamado uma constituição física sagrada, tendo a certeza de que o espírito retornaria, mas com uma convicção equivocada de que retornaria naquele mesmo corpo. E os hebreus, nós não podemos esquecer que eles passaram muito tempo como escravos, entre aspas, vamos colocar assim, do povo egípcio. Portanto, o povo hebreu,
pai Abraão, que passou por lá, o próprio Moisés, que foi aquele que teve a missão de tirar o povo hebreu do jugo do faraó e levar o povo hebreu à chamada terra prometida, a terra de Canaã, eles tiveram contato com essas doutrinas por intermédio do povo egípcio. Então, entre eles também acreditavam que o Espírito ressurgiria, retornaria. Mas assim como os egípcios, aqueles que não eram iniciados, eles não sabiam como. Então, qual é o conceito de ressurreição que se apresenta? É aquele conceito do retorno do Espírito ao seu próprio corpo. Eu vou pegar aqui um conceito do dicionário para a gente poder se situar. Ressurreição, substantivo feminino com origem no termo em latim resurrectio, que significa ato de ressurgir, ressuscitar, voltar à vida. É um dogma fundamental, não apenas no catolicismo, não apenas no protestantismo, mas é um dogma fundamental também, por exemplo, no islamismo. O Islã acredita na ressurreição, no retorno do espírito para o seu próprio corpo. Era uma visão que eles mantêm até hoje. O judaísmo também, o povo hebreu, eles continuam acreditando que o espírito um dia vai retomar o seu próprio corpo, a fim de que haja um julgamento. Está em grego também anastasis, que significa voltar, ressurgir, retornar. Para eles, a ressurreição é estabelecida no sentido de que o espírito, em determinado momento, que não sabemos quando, de acordo com um dogma afirmado por eles, Jesus voltará. E quando Jesus voltar pela segunda vez, segundo eles, todos os espíritos serão chamados à matéria. Todos vão reassumir os seus corpos, a fim de que possam ser julgados. É o chamado dia do juízo final. Quem estiver vivo vai ser arrebatado, segundo este conceito, e aqueles que estão mortos ressuscitarão. Há uma dificuldade com relação a isso. E essa dificuldade foi a dificuldade que fez com que os cientistas se afastassem muito do aspecto religioso, principalmente em toda a Idade Média. Por quê? Nós sabemos que o nosso corpo físico ele é formado dos elementos químicos que compõem o nosso planeta. São simplesmente aglomerados de elementos físicos, elementos químicos que temos à nossa disposição aqui. Portanto, falar em corpo, falar em vida, em que aspecto seja vegetal, animal e o corpo do ser humano, é falar em reciclagem. Como assim? Os elementos químicos que compõem o meu corpo, com certeza, são os mesmos elementos químicos que deram formação a milhões e milhões de corpos em eras passadas. Corpos não apenas de seres humanos, mas corpos de animais, que o ser humano comeu. Corpos de vegetais, de frutas, que o ser humano comeu. Então, biologicamente, se Deus estabelecesse um dia em que Jesus tivesse de fisicamente retornar para fazer um julgamento, determinando que todos os espíritos que por aqui passaram, quantos seriam, gente? Porque essa visão é a visão de que o espírito é criado junto com o corpo. A unicidade do espírito comunga com a unicidade do seu corpo. E, portanto, não estamos falando aqui de espíritos que retornam, mas de espíritos que são criados, o corpo morre e estão aguardando o julgamento. Não há, assim, uma reciclagem. Quantos seriam? Milhões de espíritos? Bilhões? Desde que o mundo é mundo e de que o ser humano começou a caminhar aqui em nosso planeta, desde a época das cavernas, quantos corpos e quantos espíritos, atrelados a seus corpos, já não teriam passado por aqui? Mas entendendo que os elementos químicos que compõem o meu corpo são os mesmos elementos que deram possibilidade de formação daqueles corpos no passado, como é que eles vão ressurgir todos ao mesmo tempo, cada um com o seu corpo? A pontinha da minha unha
já foi de muita gente boa. Já formou muita árvore, já formou muito pelo de animal, já formou muita fruta. Até que hoje eu pudesse pegar essa pontinha de unha emprestada aqui. Porque continua a me alimentar. Para a gente ter uma ideia, né? Quando a gente fala assim, não há sentido de crítica à fé de ninguém. O espírita precisa respeitar a fé, a ideologia, por mais diferente seja ela. Mas se Kardec nos convida à fé raciocinada, a gente faz esse trabalho não para criticar quem acredita de maneira diferente da gente, mas para que nós possamos entender por que somos convidados a crer desta maneira, de que a ressurreição, segundo a visão de que os espíritos, reiteram, vão retomar os seus próprios corpos, ela é inviável, ela é impossível, sob o ponto de vista biológico, físico, material. Não teria matéria para que todos esses espíritos pudessem retornar, cada um com seu próprio corpo, sabendo que aquele corpo meramente foi emprestado de outros corpos, elementos químicos. É uma reciclagem. Então, entendendo isso, não há o objetivo de deixar o nosso irmão, a nossa irmã que comunga de uma religião diferente, constrangido. Nosso objetivo aqui é tecer bases para que possamos compreender. E nesse aspecto, vamos imaginar a seguinte situação. Aqui pertinho de nós tem um cemitério muito bonito. Nesse cemitério, podemos vislumbrar várias plantas. Vamos imaginar que dentro do cemitério, não sei se tem, mas hipoteticamente, vamos imaginar que tem uma bela mangueira. Ou que tem uma árvore frutífera lá dentro. Se tiver uma árvore frutífera, seja ela qual for, sabendo que ela adquire os nutrientes necessários à sua manutenção do solo, de onde é que essa árvore frutífera está retirando os elementos químicos para se manter e para frutificar ocasionalmente? Dos corpos que estão em decomposição e que deixam aquele território, biologicamente falando, muito fértil. É uma realidade, com todo respeito. Os corpos não ficam embalsamados lá. Está trabalhando, né? Ao pó viestes, ao pó voltará. E esses elementos químicos, eles vão dar formação a outros corpos. Aí, hipoteticamente, tem uma mangueira bonita lá. Aquele corpo entra em decomposição, a mangueira, processo biológico de renovação, Deus trabalha com todos os processos de renovação no universo. Então, nós não inventamos nada, nós simplesmente copiamos o que já existe, já é perfeito, que vem de Deus. Né? Ninguém aqui inventou reciclagem, a reciclagem divina. Aquela árvore suga os nutrientes do solo, daquele corpo em decomposição, começa a florescer, continua sugando, e daqui a pouco uma bela manga está ali. E alguém, né, via de regra uma criança, a gente que é mais velhinha assim, tem até medo, né? Não vou comer fruta de cemitério não, que faz mal. Mas a criança, na sua inocência, ela chega lá e faz o quê, pessoal? Solta a pipa ali do lado, aí daqui a pouco ela olha aquela mangueira, aquela manga bonita, ela vai lá, Comi fruta daquele cemitério. Se a gente parar, a gente vai um monte de história aqui. A criança vai lá e come a manga, come a fruta. Ora, aquela manga, ela se formou exatamente dos elementos químicos que foram absorvidos pela mangueira dos corpos de decomposição. Por isso que eu falei, vai ser uma briga só por causa de uma unha. Porque vão aparecer milhões de espíritos falando assim, não, a matéria que formou essa unha é a mesma matéria que formou meu corpo lá atrás. Vai dar briga. Não vai ter corpo para todo mundo. Isso é extraído de onde? Do livro, da carta aos Tessalonicenses. Paulo de Tarso faz essa carta e envia para eles. Num dos capítulos, Paulo de Tarso então diz que os espíritos retornarão incorruptíveis. Né? Deixa eu pegar a passagem aqui para a gente ter uma ideia do que Paulo fala e de como a gente é levado, né, às várias possibilidades de interpretação com relação a isso. Paulo de Tarso diz o seguinte: quando todos estiverem mortos, sem exceção, retornarem seus corpos por ocasião da segunda vinda de Jesus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro,
E os que ficarem vivos serão arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, estando sempre com o Senhor. Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. O embasamento no Novo Testamento é essa carta de Paulo, dizendo que os mortos retornarão, serão julgados aqui. Agora vamos pegar a base dele aqui. O que Paulo fala? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que ficarem vivos serão arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu posso interpretar ressuscitar como voltar? Como voltar à matéria? Posso ou não posso? Kardec tenta fazer esse trabalho com a gente. O que Kardec quer dizer é que onde tiver ressurreição na Bíblia, eles estão falando de reencarnar sem saber. Os espíritos ressuscitarão. Quem vem primeiro? Aqueles que estão com Cristo. Aí a gente vai ligar a Jesus, trabalhadores da última hora. Aqueles que estão voltando para preparar a transição de um mundo de provas e expiações para que possamos chegar ao mundo de regeneração. As estrelas cairão do céu. Aí as pessoas falam que isso é o fim do mundo e não percebem que as estrelas são os espíritos de luz que reencarnarão para dar a possibilidade de transição a fim de que nós adentremos a este novo caminho da humanidade, chamado de regeneração. Então a gente precisa começar a ter olhos de ver que foi o convite que Jesus fez, com todo respeito a quem pensa diferente. E foi por isso que a ciência se afastou, porque o cientista olhava e não admitia a possibilidade física de retorno de todo mundo para ter cada um seu corpo. Kardec então nos apresenta a possibilidade de vislumbrar a ressurreição, que está no Velho Testamento, que está no Novo Testamento, como a reencarnação. E para isso, inicialmente, ele apresenta para a gente 3 passagens do Evangelho, onde o povo hebreu discutia a possibilidade do retorno. São passagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, que na realidade estão no Novo Testamento. Eu vou ler aqui, com a permissão de vocês, uma, para a gente ter uma ideia. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo que Jesus fazia e seu espírito ficou em dúvida, porque uns diziam que João havia ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias havia aparecido e outros que um dos antigos profetas tinha voltado. Herodes então falou: eu mandei cortar a cabeça de João. Portanto, quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha vontade de vê-lo. Então o povo hebreu acreditava na ressurreição, acreditava que os profetas iam voltar. Acreditavam que Elias, que estava lá no Velho Testamento, que foi um grande profeta, um grande magnetizador, um grande médium, e que brigou contra aqueles que adoravam Baal, aqueles que adoravam um espírito impuro, e mandou cortar a cabeça de todos eles, porque ganhou uma aposta com eles, e fica com essa mácula em seu perispírito de ter determinado o assassinato pela degola de vários médiuns daquela época que adoravam a Baal. A afirmação do Velho Testamento que antes do Cordeiro vir, Elias retornaria. Então, quando Jesus veio, muitos não acreditavam que ele era o Cristo, mas tinham certeza que, no mínimo, ele era um profeta, que estava voltando. Então, alguns falavam: é Elias que voltou. Cristo está próximo. Outros falavam: não, esse cara é João Batista, porque João Batista já tinha sido degolado. O rei mandou cortar a cabeça dele. E aí falavam: João Batista já voltou, esse cara é João Batista. Então eles tinham a ideia de que o Espírito podia voltar à matéria, não sabiam como. E falavam então em ressurgir. O Espírito ressurge. E aí o rei Herodes se questiona: João Batista ele não é, porque eu mandei cortar a cabeça dele, eu vi o cara morto. Como é que ele vai voltar? Será que é um dos profetas? Eu sei que ele está fazendo coisas maravilhosas. Será que eu consigo conversar com ele? A ideia talvez fosse até de mandar prender e mandar matar também.
porque seria um rei no meio do povo hebreu que poderia colocar em dúvida o reinado de Herodes. Então não era para tirar dúvida como outros queriam, talvez seria para tirar a possibilidade de alguém que pudesse tirar o seu reinado, o seu poder soberano, mas ele tinha vontade de encontrar Jesus. E aí os apóstolos então perguntam a Jesus: olha, tem gente falando que o Senhor é Elias que voltou, tem gente falando que o Senhor é João Batista. E aí Jesus nessa passagem até pergunta: e vocês, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro então, inspirado pela espiritualidade, fala: tu és o Cristo, aquele que há de vir, o Filho de Deus. Ele diz: bem-aventurado és tu, porque ele disseste a verdade, sabendo que Pedro estava inspirado pelo plano espiritual naquele momento. Mas eles questionam: mas espera aí, Jesus, quebra o galho da gente que eu estou ficando confuso. Todo mundo falou, antes de você chegar, que antes do Cristo Elias voltaria. Está no Velho Testamento. A afirmação de que o profeta Elias retornaria para dar passagem à vinda do Cordeiro. Cadê Elias? Se o Senhor já está aqui, cadê Elias? E aí Jesus fala para ele: em verdade, eu vos digo que Elias já voltou e vocês não perceberam. Ele esteve aqui e foi maltratado. E assim como ele foi maltratado, o Filho do Homem também será. E aí a passagem demonstra que os apóstolos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. E olha a correlação. Quem foi o profeta Elias? Um grande profeta que apostou com os discípulos de Baal que se o poder do Deus único fosse maior, ele faria o que quisesse com eles. Mas que se o Deus Baal deles ganhasse do Deus único dele, ele se deixaria levar o que eles quisessem. E ele ganha. O poder de Deus ficou patente. E por ter ganho a aposta, ele manda cortar a cabeça de todo mundo. Reencarna como João Batista, que segundo Jesus, dos nascidos de mulher, dos que tinham necessidade de reencarnar, era o mais elevado que estava aqui com a gente naquela época. E pela lei de ação e reação, João Batista, que em encarnação anterior, como o profeta Elias mandou cortar a cabeça, como ele desencarna? Com a sua cabeça degolada. Aí está no Novo Testamento que os apóstolos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Que João Batista era a reencarnação de Elias. Outra passagem bonita que está aqui é a de Nicodemos. Nicodemos era doutor da lei, era um estudioso profundo da lei mosaica. E ele visualizou o que Jesus estava fazendo em benefício do povo, curando, orientando, um magnetismo puro que envolvia as pessoas. E ele queria saber mais, ele tinha certeza que no mínimo Jesus era um profeta, porque ele afirmou: as coisas que o Senhor faz são coisas de Deus. Então, no mínimo, o Senhor é um profeta. E ele vai procurar Jesus à noite, escondido, para tirar as suas dúvidas, porque durante o dia ele tinha vergonha. Jesus não era bem-vindo por aqueles que detinham o poder religioso naquela época. A gente sabe que quem tramou tudo contra Jesus foi exatamente o pessoal que estava no poder religioso, Caifás e Anás. Então, à noite, escondido, Nicodemos, doutor da lei,